E aí, quebrada, firmeza total, daquele jeito. A gente tem mais uma aulinha hoje, tá? Pra gente estar trabalhando aí questões sobre o renascimento. Lembrando que esse tema é extremamente importante, né? Vocês vão ver pelas datas das questões, é um tema que costumeiramente cai no vestibular, pelo menos uma ou duas questões, né? E a gente vai estar discutindo um pouco aí, finalizando tudo isso, para quando vocês voltar depois daquele recesso maroto, né, a gente já voltar também com uma parte extremamente importante, que é os estados modernos, né? A gente vai começar a falar agora do absolutismo francês, vai começar a falar do absolutismo inglês, vai falar desses absolutismos, para também a gente já consolidar e começar a adentrar a história do Brasil, que é um tema extremamente importante que a gente já introduziu e que cai bastante, não cai, despenca no vestibular, beleza? Então vamos lá. Deixa eu só confirmar aqui para ver se tá firmeza total, tá gravando, tá 1000 graus. Bora. Então a gente vai terminar hoje as questões de renascimento científico e cultural, tá? Aqui a gente tem o link da aula, né? Aula 7, renascimento científico. Se você quiser assisti-la antes de fazer as questões, você clica aqui. Lembrando que o PDF dos slides ele já está disponível no Drive do Ferradura, tá? Então você que é aluno do Ferradura, você pode adentrar no grupo do Whats, pegar no link, adentrar no link e ter acesso aos PDFs de todas as aulas, beleza? Então vamos lá. A gente já vai começar daquele jeito, né, mano? Já bagunçando tudo e virando tudo ao contrário. A gente vai começar pelo fim, na realidade, né? Então vamos lá. Unesp 2016. Essa questão basicamente é uma questão difícil, tá? Eu considero ela difícil por ela não te dar nenhum tipo de ferramenta para você trazer, resgatar aquelas discussões que foi feita em sala de aula, beleza? Então é uma questão extremamente difícil. Se você acertou, pá, 10. Se você não acertou, não tem problema, tá? Porque é uma questão que geralmente a grande maioria de todo mundo vai acabar passando batido por ela, tá? Então vamos lá. Unesp 2016. As reformas protestantes, né, do princípio do século XVI, entre os fatores, reagiram contra, ou seja, a gente está falando aqui, quando a gente falou da reforma, do renascimento cultural e científico, a gente falou que o golpe foi muito forte na igreja e que a partir disso o cristianismo, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela começa a passar por um processo de reformas. O que é reforma? Quer dizer que esse cristianismo começa a se desmembrar em outras religiões. E eles se desmembram porque eles começam a criticar o cristianismo, né? Então começam a surgir religiões derivadas do cristianismo, dessa Igreja Apostólica Católica Romana, começa a vir religiões, e são religiões com éticas burguesas, com reis na frente dessa igreja, né? Então vamos lá. Alternativa A. A venda de indulgências e a autoridade do Papa, líder supremo da igreja. Então vamos lá. Já começa por aqui, né? Quem são os protestantes, né? Para vocês tentarem gravar. Protestante, ela lembra aquela palavra de protesto. É aquele que protesta, é aquele que vai contra, certo? Então, os protestantes, se ele é uma religião como o luteranismo que criticava o cristianismo, eles vão criticar os dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Quais são esses dogmas? Contra o que eles reagiram? Basicamente, a gente tem aí a venda de indulgências, que é a venda de perdão, certo? A autoridade do Papa, certo? Que a voz do Papa não necessariamente ele era a voz máxima, né? E o líder supremo da Igreja Católica, né? O que tem de importante aqui dessa questão? Essa é a alternativa correta, tá? Eu já vou dizer por que ela é. Primeira coisa, os protestantes eles tinham uma leitura ortodoxa, uma leitura muito mais rígida sobre os textos. Então, para eles, um exemplo, Martinho Lutero,
para o Lutero não era a palavra do Papa que valia, mas sim a palavra da Bíblia. Então ele já quebra essa autoridade do Papa e de líder supremo da Igreja Católica e transfere isso para os escritos. Se você quer saber o que Deus pensa, o que Deus fala, você tem que ler os escritos e não acreditar no que o Papa fala, beleza? E além disso, as vendas de indulgências, que são as vendas de perdão, levando em consideração que você estava em grande evidência no momento por causa das construções, por causa das catedrais, por causa dos mecenatos que os papas, os bispos estavam realizando, beleza? Então, a alternativa A correta. Vamos só ver porque as outras estão erradas. Alternativa B, a valorização pela Igreja Católica das atividades mercantis, do lucro e da ascensão burguesa. Não, na realidade a Igreja Católica ela era contra a ascensão da Igreja, ela era contra os juros, né? Esses juros que são muito utilizados pelos bancários na Península Itálica, tá? Então, letra C, o pensamento humanista e permitiram, aqui já corta porque o pensamento humanista é a base do Renascimento, certo? Então o protestantismo não necessariamente ele vai contra o pensamento humanista. Na realidade, ele abraça, ele agrega esse pensamento junto com a doutrina católica. Entenderam? Ele agrega, ele abraça o pensamento humanista construído no Renascimento com as teorias católicas, ele adapta isso. Beleza? Errada. Letra D. A missão evangelizadora desenvolvidas pela Igreja Católica na América da Ásia. Não, eles não eram contra, até porque eles financiaram as empreitadas no Brasil, na Ásia, na América Central, né, os burgueses, que tinham interesses não em catetizar, mas em lucro, né, através do mercantilismo. E letra E, o princípio do livre-arbítrio, defendido pelo Santo Ofício, órgão diretor da Igreja Católica. Não, tá? Então a letra certa é a letra A. Deixa eu ver como a gente está de tempo aqui. Tá bom, vamos lá. Unesp 2020, adentrando agora no Renascimento. Leonardo da Vinci viu que a água corrente detém em si um número infinito de movimento. Um número infinito, né? Para Leonardo, não trata-se apenas de uma figura de linguagem, ao falar de variedade infinita da natureza, e sobretudo de fenômenos com as correntes de água. Ele estava fazendo uma distinção baseada na preferência por sistemas analógicos sobre os digitais. Em um sistema analógico, há gradações infinitas, né? O que se aplica à maioria das coisas que fascinavam Leonardo da Vinci. Sombras, né, cores, movimento, ondas, passagem de tempo, dinâmica de fluidos, né? Walter Isaacson. Vamos lá. Leonardo da Vinci 2017. A partir da explicação de texto, o comando da questão, então a gente vai buscar uma alternativa que esteja mais ligada, mais de acordo com o texto, tá? A partir da leitura do texto, né, pode-se afirmar que, então vamos lá, é uma alternativa, uma questão de nível médio, vamos ver como é que ela se baseia. Letra A, os princípios cristãos da vida eterna orientou o pensamento renascentista? Não. Né, lembra que o pensamento renascentista ele vai contra os dogmas católicos. Letra B, o materialismo pré-socrático foi a principal sustentação teórica do Renascimento? Não. Né? Lembra que eles vão atrás de um resgate da antiguidade clássica, né? Mas não é o materialismo pré-socrático que vai dar base a isso. Né? Isso vai ser conceitualizado muito mais à frente. Tá? Letra C, os experimentos da antiguidade oriental baseiam na ciência renascentista? Não, a gente está falando de Europa. Tá? Letra D, as concepções artísticas medievais fundamentaram a arte renascentista? Não. Quem fundamentou a arte das concepções artísticas do Renascimento foi a Antiguidade Clássica. Lembra? Eles fizeram um resgate, né? E a letra E, a observação da pluralidade da natureza foi um dos fundamentos do Renascimento. Primeira coisa, pluralidade. Ele fala que existem movimentos infinitos, né? Viu porque é uma questão de nível médio de interpretação de texto? Ele tem movimentos infinitos. Além disso, a observação. A observação é o principal e primeiro método
de produção científica e de conceito no Renascimento, tá? Então, letra correta, letra E. Vamos lá. Unesp 2020. Viu que são questões bem atuais, né? Vamos lá. Para completar minha obra, restava-se uma última tarefa: completar a lei que relacionava a distância do planeta Sol ao tempo que ele leva para completar a sua órbita. Por fim, já quase sem esperanças, tentei T por D vezes 2 dividido por D vezes 3. Caralho, o Vitor tá me fudendo, né? Essa questão eu vou te explicar já. E funcionou. Essa razão é igual para todos os planetas. No início, pensei que se tratava de um sonho. Essa é a lei que tanto procurei, a lei que liga cosmos e mente, que demonstra que toda a criação, porém de Deus, minha busca está correta, provém de Deus. Então, o que ele está querendo dizer? Que existe uma teoria, né, essa fórmula, que ela explica todos os movimentos do planeta e que há uma união entre cosmos, que é os planetas, e a mente do homem. O homem consegue entender o movimento dos astros. Essa é uma questão interdisciplinar. Basicamente, ela estava na parte da prova de 2020, na parte de química, em torno lá das questões lá para lá de 50, né? Então, assim, é uma questão que, estudando o Renascimento, você consegue resolver essa questão que está basicamente na parte de química. Então, mostrando aí o porquê essa prova da Unesp ela é tão interdisciplinar, tá? Vamos lá, vamos ver o comando dessa questão para o texto. A lei mencionada no texto refere-se ao trabalho de um importante pensador que viveu, está falando do movimento dos astros, vamos lá, na Idade Média, período influenciado pelo pensamento da Igreja Católica e que buscava explicar os fenômenos da natureza por meio da intervenção divina. Não, ele está falando de cosmos e mente, homem, tá? Homem, mente do homem, não. Na Europa, posteriormente a Isaac Newton, e que, sob forte influência desse filósofo, o cientista estabeleceu as bases mecânicas celestes. Não, tá? Letra C. Em uma época de exacerbados conflitos religiosos, que culminaram na Contra-Reforma Católica, opondo-se ao heliocentrismo de Nicolau Copérnico. Não. As contra-reformas não necessariamente elas se opunham ao heliocentrismo. Algumas contra-reformas se opunham, né? A contra-reforma dos jesuítas se opunham, mas nem todas se opunham, tá? Então, letra D. Essa é errada. Letra D. No período do Renascimento Científico, em que formulou 3 leis fundamentais do movimento planetário, baseadas-se na observação do planeta Marte. E letra E. No fim da Era Medieval, no início da Idade Moderna, período do triunfo da fé sobre a razão. Não, já esquece isso, né? Ele está falando da união entre cosmos e mente, né? Não uma explicação religiosa em detrimento de uma religião científica da mente, do homem, né? Da razão. Então, a letra certa é a letra D, né? Que é no período do Renascimento Científico, que formulou 3 leis fundamentais. De quem, basicamente, a gente está falando? De Copérnico, tá? E quem mais a gente está falando nessa parte que é importante? De Galileu Galilei. Galileu Galilei era um cara que ele experimentava, né? Ele fazia experimentos e confirmava as teorias. Inclusive, ele confirmou a teoria da rotação da Terra no seu próprio eixo, que era uma teoria levantada por Copérnico, tá? Então, a letra correta, a letra D. Essa é uma questão de nível difícil, tá? Ela te dá um texto base, mas o texto ele não consegue te dar ferramentas completas para interpretar, tá? Então é uma questão de nível difícil mesmo. Se você não conseguir acertar, tá tranquilo, quebrada. O que você precisa de chavar, essas questões difíceis, vai ter 1 ou 2 na prova, tá? Na parte de história, 1 ou 2 questões no máximo. Mas as fáceis e as médias são a de maiores números, então essa vocês precisam acertar. Tá? É uma questão difícil. Se você acertou, top. Se não, tá tranquilo, irmão. Vem na paz e vem com o pai. Vamos lá. Aqui a gente tem um quadro do André Mantegna, né? A lamentação sobre Cristo morto, né? Então a gente vê um pessoalzinho aqui chorando. E essa aqui a gente vê já que é uma obra extremamente renascentista. Por quê?
o contraposto entre sombra e luz, a gente consegue ver bem. Outra questão, o realismo é muito importante, né? A gente vê que existe um realismo muito bem feito nos buracos dos pés, das mãos, né? As pessoas chorando as lágrimas, né? O rosto de tristeza, né? Já bater no olho a gente consegue ver, se estiver acostumado com essa análise, a gente vê que é uma obra renascentista. Vamos ver o comando dessa questão. Unesp 2017. A pintura representa no mártiro de Cristo os seguintes princípios da cultura do Renascimento italiano. Olha, questão clássica. Clássica que é entre artes e história, beleza? Foi o que eu falei. Essa prova é muito multidisciplinar. Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. Quais são os princípios, né? A primeira, vamos dar uma olhada aqui nessa questão. Parou? Trava aí, dá o pause, olha bem e destaca tudo que você acha importante. Tá? Realismo, tudo. Vamos lá. Letra A. A imitação das formas artísticas medievais e a ênfase na natureza espiritual de Cristo. Não há uma imitação, tá? Lembrando que, eu já disse isso na questão anterior, o Renascimento ele é um resgate da antiguidade clássica e não uma imitação das formas artísticas medievais, tá? Quebra. Letra A, errada. Letra B. A preocupação intensa com a forma artística e a ausência de significado religioso do quadro. Não, a gente vê, se a gente, cristão ocidental, olhar esse quadro, a gente vê que é Cristo. Mesmo sem aquela auréola, aquele bagulho em cima dele, mesmo sem aqueles símbolos de divindade, a gente vê pelos buracos no pé e na mão, né? E o cabelo, esse Cristo que é bem estereotipado europeu, tá? Um dos Cristos, um Cristo europeu no caso. Então, não. Lembrando que as obras renascentistas, elas não negavam os religiosos, as entidades religiosas cristãs, mas basicamente elas adaptavam isso numa lógica em uma técnica artística da antiguidade clássica, tá? Então, não é essa a questão. Letra C. A disposição da figura de Cristo em perspectiva geométrica e o conteúdo realista da composição. Olha, isso aqui é interessante, hein? Perspectiva geométrica, ou seja, está centralizado? Está um quadro bem espaçado e bem preenchido? Não sei, vocês têm que pensar. E o conteúdo realista da composição, essa parte chama bem a atenção, né? Então vamos lá, letra D. A gama variada de cores luminosas e concepção otimista de uma humanidade sem pecado. Não, essa humanidade sem pecado, nada disso aparece no quadro, né? Ou tem esse significado, né? Lembra que a gente tem que buscar a questão de acordo com o quadro, e não de acordo com o que a gente pensa, tá? A idealização do corpo de Salvador. Não, porque a gente vê que Cristo ele não tá bem representado, musculoso, bonito, ele tá fudido, né, cara? Buraco na mão, magro, é uma exposição bem realista e não idealizada, entendeu? É uma representação realista e não idealizada. Então, alternativa correta, letra C. Por que perspectiva geométrica? Olha bem para essa imagem, vê como ela está bem preenchida, como ela está bem... O Cristo está bem no meio do quadro. Se você traçar da cabeça do Cristo e passar até o final, você vai ver que ele está bem no meio do quadro. E as cores, elas estão em harmonia, bem dispensadas de um lado e de outro, né? Então a gente vê aí que existe uma divisão geométrica sobre as figuras daqui. Além disso, lembra qual figura importante que a gente tem com essa representação geométrica? O homem vitruviano. De quem? Leonardo da Vinci, tá? Que é o homem, é a medida de todas as coisas e não mais Deus, né? Que o homem está no círculo, no quadrado e no triângulo. Beleza? Alternativa... já foi, né? Última questão. Unesp 2019. Vê que são questões bem atuais, tá? Vamos ver como é que tá o tempo aqui. Tá bom. Unesp 2019. Galileu Galilei tornou-se o criador da física moderna quando anunciou as leis fundamentais do movimento.
Lembra quem é o Galileu Galilei? É aquele cara que explicou através de experimentação, através de um teste e através de criar fórmulas o movimento da Terra no seu próprio eixo, um movimento que Copérnico já tinha observado, mas não conseguia explicar através de fórmula. Galileu Galilei conseguiu explicar isso através de um modelo, presta atenção no que eu estou falando, um modelo matemático. Lembra daquela questão de química? Vamos lá. Formulando tais princípios, ele estruturou todo o conhecimento científico da natureza e abalou os alicerces que fundamentavam a concepção medieval do mundo. Qual? Ele utiliza-se da razão e da matemática para conseguir explicar um fenômeno e não mais os dogmas cristãos, que quem explica a peste negra é o modelo matemático, quem explica o movimento da Terra para o cristão, para o cristianismo, para a Igreja Católica Apostólica Romana, Deus, para Galileu, essa fórmula. Entendeu? Destruiu a ideia de que o mundo possuía uma estrutura finita, né? Lembra daquela questão? Hierarquicamente ordenada e substituía pela visão de um universo aberto, infinito, pois de lado o finalismo aristotélico e escolástico, segundo o qual tudo aquilo que ocorre na natureza ocorre para cumprir desígnios superiores. Isso você não precisa saber, tá? É uma questão mais da escolástica aristotélica, tá? E mostrou que a natureza é fundamentalmente um conjunto de fenômenos mecânicos, né? Se é um movimento... não vou explicar agora, senão eu dou a cantada. Então vamos lá. Vamos ver o comando. É uma questão de nível difícil também, tá? É uma questão de nível difícil essa. A importância da obra de Galileu para o surgimento da ciência moderna justifica-se porque seu pensamento... Por que Galileu foi tão importante? Né? Que nem ele já fala aqui no início. Ele é o fundador da física moderna. Né? Por quê? Letra A. Resgatou uma concepção medieval de mundo. Não. Não, gente. Você vê que sempre vai ter essas questões, né? Umas questões que tenta confundir o Renascimento com o alinhamento com a Idade Moderna. Não. Ou com a Idade Moderna, com o mundo medieval. Não, tá? Ele vem de contraponto a esses dogmas, tá bom? Então, já, corta. Baseou-se em uma visão teológica sobre a natureza. Não, também não, tá? Lembra que Galileu Galilei ele é um renascentista, tá? Ele é um dos grandes renascentistas, tá? Junto com Da Vinci, com Goya, junto com todos esses caras. Ele é um importantíssimo. Letra C. Fundamentou-se com conceitos metafísicos. Também não, tá? Metafísico. Quando você vê metafísica, você já tem que lembrar em algo que não é físico, que não tem matéria. Tá? Não. O que não tem matéria? Espírito. Né? Essas coisas não tem matéria, tá? Não. Então não. Letra D. Fundou as bases para o desenvolvimento da alquimia. A alquimia é magia, gente. Tá? Também não, tá? E letra E, atribuiu regularidade matemática aos fenômenos naturais. Ou seja, ele busca uma explicação lógica e matemática, ou seja, uma explicação racional para o movimento dos planetas. Então, a alternativa correta é a letra E. Aqui a gente consegue destacar o que, pessoal, dessas questões? Primeira coisa, tem questões que são fáceis e questões que são difíceis, tá? Você vai ter desde questões de interpretação de texto, a questões de níveis difíceis que te dá um texto que não te ajuda muita coisa a explicar, mas você consegue respondê-las mesmo sendo difícil, sabendo quais são os pilares que calcam, que baseiam-se o Renascimento. E a gente também tem questões muito difíceis, que é aquela questão que a gente viu da Reforma Protestante, que é uma questão que, assim, de todas essas, né, se você errar aquela de Protestante, tá tranquilaço, irmão.
Porque é uma questão que ela tá perdendo cada vez mais protagonismo dentro do vestibular. Lá nos anos 2010, 2008, você tinha bastante questão nesse caráter. Hoje mais não. Então você vê que o vestibular ele passa por um movimento de mudança. Isso é importante, tá? Então a gente trabalhou 5 questões, uma de reformas religiosas e 4 de renascimento. 2 bem difíceis, uma fácil e uma médio, tá? Então a gente tem aí todas as possibilidades que caem e a gente vê que são questões extremamente recentes, 2017, 18, 19, e aqui eu não destaquei na prova de 2018, 18, exato. A gente tem uma questão, uma das primeiras questões, se eu não me engano é a número 12, tá, da prova de 2018, que é da 12 a 17, são 6 questões para ser respondidas. Essas 6 questões, elas são de interpretação de texto, elas estão em que parte? Em português. Tá? Mas dessas 6, 2 delas você consegue responder compreendendo o papel importante que Nicolau Copérnico teve. Então 2 dessas 6, você consegue responder sem ler o texto, unicamente estudando a questão de renascimento. Então aqui é importante destacar o quê? Se você negligencia filosofia, você já está errado, irmão. Porque é uma prova extremamente humana e uma prova que, estudando filosofia, te ajuda a responder questão de filosofia, de artes, história e português. Estudando história, você consegue, te ajuda a compreender e a responder todas essas questões. Então, estudar para a Unesp é estudar para várias frentes. Isso é importante, tá? Então, nunca negligencie uma disciplina. Ainda mais se for de humanas, pensando na VUNESP, tá bom? Então é isso, quebrada. Tamo junto. Bom recesso. Descansa. Não se mata no recesso agora, que a gente vai voltar com todo o gás para chegar em maio e você deschavar na prova, beleza? Então tamo junto e é nóis.